que Jó é apenas uma história ilustrada por Deus que permitiu entrar no canão da Bíblia, mas não. Eu creio, né? E como muitos outros estudos também provam que já existiu, sim. Jó passou realmente por essa luta aqui que este livro descreve. Mas a gente vai ver o contexto do livro de Jó, e todos nós sabemos que Jó era um homem que morava na terra de Uz. O livro começa exaltando a Jó. O livro começa falando que Jó era um homem temente a Deus, íntegro, reto e de coração derramado na presença de Deus. E aí ele começa a falar dos bens de Jó. O livro, a Bíblia começa a nos dar detalhes da vida de Jó. Que Jó era um homem íntegro, o mais importante, o principal, a Bíblia já começa a falar. Jó é um homem íntegro, reto e temente a Deus, com o coração prostrado a Deus. E logo em seguida ele começa a falar da vida que Jó tinha, da boa vida que Jó tinha, dos 7 filhos, das 3 filhas, dos bens materiais. E Jó, ele era o homem mais poderoso do Oriente Médio nessa época. O homem que tinha muitos servos, pessoas que serviam ele durante o dia e durante a noite. De tudo, Jó tinha. Jó era um homem bem sucedido, porque Deus assim o quis. E não é porque ele era simplesmente temente a Deus, é porque Deus quis dar a Jó. Eu sou temente a Deus, eu creio que você é temente a Deus, mas isso não quer dizer que Deus tenha que nos fazer rico terrenamente. Amém? Amém. Deus, ele dá com gratidão, ele dá por misericórdia, ele dá porque ele quer dar a mim e a você alguma coisa. Porque nada que eu faça, eu, humanamente falando, e você, nós não temos característica nenhuma que diga, eu tenho um ponto com Deus. Não existe isso. Por nossa geração, nós somos uma geração pecaminosa e nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós fomos separados da glória de Deus. Mas Ele, por misericórdia e por amor, aonde a minha consciência e a sua nunca mais nem ousa chegar perto do entendimento, Ele te dá o dom da vida. Ele te dá o dom de respirar pela manhã. Ele te dá tudo o que você tem hoje. Ele te dá o emprego, Ele te dá a casa e Ele te livra de tudo que você pode passar no mundo, dessas catástrofes que estão acontecendo no mundo. Ele te livra por misericórdia. Não venhamos nós dizer, eu sou íntegro, eu sou reto, eu sou fiel a Deus, por isso que Deus me dá isso. Não. Amém? Deus está dizendo hoje para você, você tem o que você tem a mão de Deus sobre a tua cabeça, não é pelo que você faz e nem é pelo que você diz que faz. Você tem tudo isso porque Deus é misericordioso. Porque Ele olha para você, um ser que veio da terra, e para a terra a gente vai voltar, e fala, eu amo. Ele às vezes está errado no meu caminho, mas eu amo. E eu vou dar o ar da vida para essa pessoa de novo. É por isso que hoje você está aqui, por misericórdia de Deus. Ministra, mas Deus me usa para tanta coisa. Deus me ungiu para tanta coisa. Ele unge aqueles que Ele quer. Não é porque você ora todo dia, não é porque você fala em línguas que você tem o que você tem na presença de Deus. Você tem o que você tem por misericórdia de Deus. E aquele que se exalta pelo nome de Deus cai. Então Deus está falando hoje contigo. Ele te exalta naquele momento que você se humilha. Porque enquanto você se exalta, humilhado, você já está. Amém? Amém. A Bíblia, ela começa a dizer sobre Jó, que Jó é um homem íntegro, sobre os bens de Jó. E
capítulo 1, a Bíblia ela nos mostra, ela nos descreve uma cena, vamos assim dizer. Isso aconteceu realmente, isso acontece diariamente. Às vezes nós como seres humanos, a gente fecha os nossos olhos espirituais e esquecemos que nós vivemos no mundo espiritual. Eu e você, nós não vivemos mais no mundo terreno. Se você escolheu colocar os teus ouvidos ao trono do Pai, se você escolheu colocar a tua vida aos pés do Pai, você tem que ter a consciência de que hoje você vive num mundo sobrenatural. Se você ainda tem um pensamento humano, você vai deixar de enxergar e de entender muitas coisas. Deus está te falando hoje, você vive no mundo sobrenatural. Não enxergue as coisas que andam acontecendo na sua vida com olhos carnais e com o próprio entendimento humano. Porque você não é capaz de entender os planos e os atos de Deus. E isso vai fazer você blasfemar contra Deus. E a sua blasfema contra Deus vai fazer com que você estacione onde você está. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Ele quer que você continue a caminhar, a prosseguir, a alcançar a santidade, herdar o reino dos céus e viver em gozo eterno. Aleluia! É isso que Deus tem para nós. Amém? Amém. Então a Bíblia relata que num certo dia os filhos de Deus, assim dito os anjos, os arcanjos e os querubins, se reúnem com Deus. Então eu quero que vocês imaginam que isso acontece na minha e na sua vida todos os dias. Os anjos, eles passam na presença de Deus, no alto trono, começam a passear e começam a conversar com Deus. E Satanás não vai perder essa oportunidade de falar de um ungido. Então a Bíblia nos revela que entre os anjos aparece Satanás a Deus. E chegando lá, Deus olha para ele e diz: da onde você vem? E aí ele diz: de andar e rondar a terra. E o que é incrível é que Satanás, ele não levanta a voz dele para falar de Jó. Deus faz propaganda de Jó. Amém? Amém. Deus faz propaganda daquele que tem o coração reto com ele. Ministro, eu estou passando por luta atrás de luta. Ei, Deus está mandando te falar que é porque Ele está te divulgando. Aleluia. E você está sendo conhecido e temido por Satanás. E por conta disso o inimigo vai se levantar contra a tua vida, sim. E aí lá em cima está Satanás dizendo: ah, mas eu estou andando, eu venho de andar por sobre a terra. E aí eu imagino assim Jesus abrir a boca com gosto e falar: ah, então você vem da terra. Deixa eu te perguntar então, você está vendo o meu filho, o meu ungido? Você está vendo aquele que é reto perante a mim? Você está vendo aquele que não ousa abrir a boca para blasfemar sobre o meu nome? Você está vendo aquele que confia em mim de dia e de noite? Você está vendo aquele que ao findado dia oferece holocausto por todos os filhos dele, porque ele diz: Senhor, talvez um dos meus filhos pecaram contra ti, então eis-me aqui para oferecer holocausto até pelos meus filhos. Aleluia! Nós somos assim. Nós somos família constituída por Deus. Você está numa igreja, você virou membra, você faz parte da família de Cristo. Você ora pelo teu irmão, amém? Amém. Você intercede pelo teu companheiro, amém? Amém. Amém. E é isso que Deus tem gosto